Pessoal do torcedor tricolor, o São Paulo foi ao Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo em crise, que não vencia 4 jogos, 24 derrotas, São Paulo 15 jogos de invencibilidade, São Paulo precisando da vitória, porque vai ter aí uma maratona, vai enfrentar o Palmeiras, que até esse momento estava perdendo um jogo de 1-0 até os 42 do primeiro tempo e virou o jogo em 4-1, para que vocês tenham uma ideia dos desafios do São Paulo. Infelizmente, não deu a lógica, o Botafogo superou a crise, venceu o São Paulo num jogo muito ruim, pelo resultado de 1-0. Este é o vídeo de jogo e a gente vai tentar entender algumas coisas que aconteceram nessa partida. Muita gente irritada nas redes sociais, o Gabriel também, que estava lá no Rio e acompanhou o jogo ali em loco. Algumas decisões, talvez equivocadas, jogadores que não renderam. São Paulo vem vindo ali numa maratona e também tem uma maratona de contusões. E muitas polêmicas na diretoria, né? O Turíbio quer fazer ali, o Turíbio tinha que fazer uma revolução no Refis e já estava respondendo torcedores que a diretoria atrapalha, tudo isso acaba entrando em campo. Gabriel, exclusivamente falando do jogo, a gente tinha feito o pré-jogo falando que o São Paulo jogaria com 2 zagueiros, o Diego Costa não jogaria essa partida, a gente ia ter o Gabriel Neves. Aí, de repente, o Rogério muda isso, já depois de divulgada a escalação, uma coisa assim, um fato meio inédito. Não sei o que aconteceu com o Gabriel Neves, não consegui apurar ainda o que aconteceu com ele, mas o Diego Costa entrou. E o São Paulo, mesmo com todas as mudanças, o Gabriel Neves não entrou na partida, o Diego Costa saiu no finzinho. O que você viu? O que deu errado? O que aconteceu com o São Paulo que conseguiu produzir pouquíssimas oportunidades de gols? Assim, geralmente quando o jogador sente alguma coisa, isso é avisado na hora. Eu não lembro de um jogador se machucar no aquecimento, depois da escalação divulgada, trocar o jogador que vai começar o jogo e não divulgar o motivo da troca. Geralmente quando o jogador sentiu ali o músculo da coxa, passou mal, teve indisposição, que é bem genérico, dessa vez foi simplesmente, saiu Gabriel Neves, entrou Diego, o São Paulo vai assim. O que me faz desconfiar ou suspeitar, ou cogitar, como preferir, que o Rogério talvez tenha visto a escalação do Botafogo com 3 zagueiros, e de repente não esperava 3 zagueiros no Botafogo, e tenha trocado a formação. E eu não sei exatamente o motivo, não sei se ele quis bater com os laterais, empurrar com o Wellington o lateral para trás, tentar alargar a defesa do Botafogo para o Caleri aproveitar o meio espaço ali entre os zagueiros, ou o próprio Luciano. Eu não sei o que o Rogério pensou. Eu acho que enquanto a gente vai fazer esse vídeo, enquanto a gente estiver produzindo esse vídeo, a coletiva do Rogério deve começar, e eu imagino que deve ser uma das primeiras perguntas. Agora, se o Gabriel sentiu, aí tudo bem. Aí ele não tinha um outro volante para aquela função, pelo menos que ditasse o jogo, ele não se sentiu confortável em colocar o Pablo Maia para essa partida, que eu acho esquisito, pelo menos em termos de troca simples, né? O cara pensou toda uma formação para o jogo, o volante se machuca, em vez de ele colocar o outro, ele troca a formação inteira. Então a gente vai ver a explicação do Rogério, mas o jogo acabou ficando muito físico no meio de campo, pelas características dos meio-campistas do Botafogo, e o São Paulo não acompanhou porque Igor e Nestor, o Nestor principalmente, teve numa partida muito abaixo, e não é jogador de bom combate físico, né? A gente viu um São Paulo e Palmeiras em que o Danilo não deu sossego para o Nestor, e o Nestor, quando é obrigado a jogar esse tipo de jogo, enquanto ele não ganhar massa muscular, mas ou pelo menos nunca, talvez seja esse jogador que consegue entrar num combate físico, ele vai ficar abaixo, ele vai ter mais dificuldade, ele vai precisar ou se desvencilhar, ou se movimentar, ou dar um drible, ou qualquer coisa para clarear a jogada para ele. E o grande mérito do Botafogo hoje foi anular o São Paulo nas linhas de passe. A quantidade de passes hoje que Nestor, Igor, até o Luciano, mas que vários jogadores do São Paulo, a quantidade de erro de passe não foi só um dia infeliz desses jogadores, foi também um dia infeliz desses jogadores, mas mérito total, méritos absurdos do Botafogo de fechar as linhas de passe. A gente chegou a elogiar isso no São Paulo e Corinthians, com o São Paulo fazendo isso, o Corinthians tentando com um time mais técnico, e William, Renato Augusto, Juliano, não sei o que, Roger Guedes, e o São Paulo muito intenso na marcação, muito intenso de fechar essas linhas de passe, recuperando muitas bolas, forçando muitos erros de passe, principalmente ali no campo de ataque, né, tirando o espaço de passe. Então, várias oportunidades, o São Paulo chegava à linha de fundo, em vez de fazer o cruzamento, fazia aquele passo para trás, aquela jogada, e tinha sempre um jogador do Botafogo para interceptar o passe. A bola não chegava no Caleri, a bola não chegava limpa para o Nestor, a bola não chegava com muito espaço à linha de fundo, eram poucos os espaços que o São Paulo tinha, até porque o Patrick
para fazer essa formação, o São Paulo jogou na mesma formação do jogo contra o Corinthians. Não é sempre que joga igual com 3 zagueiros. Contra o Curitiba, você tinha o Luan à frente da linha de zaga, Nestor e Igor à frente deles. E aí você tinha o Nestor muitas vezes fazendo essa ultrapassagem para a linha de fundo para se conectar com o Reinaldo. Hoje não. Hoje com o Igor e Nestor sendo os homens ali fixos de meio, e Patrick um pouco mais à esquerda à frente, Luciano um pouco mais à direita e Caleri como referência, o Patrick tinha essa obrigação maior de fazer a ultrapassagem, enquanto o Nestor dava opção de passe por dentro. O Wellington não tem passe por dentro, Patrick não faz ultrapassagens, não são características desses jogadores, o jogo não funcionou, o jogo ficou preso na marcação do Botafogo. E aí tudo isso trava completamente o jogo do São Paulo. Outro jogador que também errou muitos passes, também influenciado por essa marcação muito intensa, sempre em cima do Botafogo, Rafinha. O Rafinha, o Rogério sempre fala, um lateral construtor, principalmente mesmo jogando como ala, ele não vai à linha de fundo, ele constrói o jogo por dentro. Vimos isso contra o Curitiba. Hoje ele não teve esse espaço, hoje ele errou muito mais, hoje ele até recompõe mal. Então o São Paulo teve muita dificuldade para construir, não criou nenhuma grande chance de gol, teve num dia tecnicamente infeliz quando conseguia uma escapada ou outra, quando conseguia chegar à linha de fundo, quando tentava uma infiltrada de bola para quem vinha de trás, e aí o São Paulo acabou ficando preso e o Botafogo foi feliz num contra-ataque, somados a uma série de erros ali do São Paulo, de cabeceio errado, de bote errado, de bloqueio errado por dentro, de dividida que saiu um chutão ruim, enfim, sobre esses fatores, o São Paulo saiu derrotado daqui, e preocupa muito, né, o desempenho do São Paulo em queda nos últimos jogos, né, a gente, repito o que eu falei na live do UOL, se a gente tinha uma perspectiva positiva de Corinthians, Ceará e Curitiba, com o Avaí no meio, e a gente podia falar que em 3 dos 4 jogos São Paulo apresentou muita coisa boa, agora a gente tem a perspectiva de Avaí, Curitiba, Botafogo e América, não nessa ordem, né? Mas desses 4 jogos, em 3 o São Paulo agora vai mal, não vai bem, vai mal. Você tira o Curitiba da conta, que foi muito bem, e preocupa. O São Paulo chegou naquela fase ultra decisiva e ultra pedreira do ano que a gente vinha falando desde o término da fase de grupos da Sul-Americana. Não, e o América mesmo com vitória, foi muito o jogo foi sim, muito ruim, o jogo merecia, e o Zé Rafael está fora do clássico, foi suspenso agora, não que vejam, porque a gente tem o confronto com o Palmeiras, esse Palmeiras que está voando pelo Brasileiro, depois pela Copa do Brasil, aí o cara está suspenso no Brasileiro, volta na Copa do Brasil, nenhuma notícia é muito boa, e de novo, as contusões pesam, sim. O Rogério está no nível hard, porque não ter Gabriel Sara é muito difícil. A gente tem o Nestor hoje jogando muito mal. Eu entendo que muita gente que está assistindo agora o vídeo vai falar: Nestor, pereba, ruim, lixo. Não, o Nestor não é ruim. O problema é que também nós temos o desgaste de partidas repetidas de alguns jogadores. O Rogério, por mais que tenha que rodar alguns jogadores, ele não tem como rodar. E eu não tô justificando que o jogo ruim do Nestor de hoje tenha sido isso. Às vezes é um jogo ruim mesmo, mas não foi só ele. Assim, hoje muita gente, o Wellington fez uma partida muito abaixo, com uma quantidade absurda de erro, de tomadas de decisão erradas, né? Assim, que o cara chega, teve um arremate, que até a galera falou, ele sempre faz isso, não é sempre. Ele fez num jogo, fez hoje de novo, não é sempre que ele faz isso. Nem acho que o arremate ali foi tão errado naquele ponto da partida, foi um dos poucos chutes que o São Paulo deu no gol, mas ele talvez tivesse opções melhores, levantando a cabeça e olhando ali para o meio da área, mas no geral ele foi muito mal, em divididas, em tudo mais. Olha, eu me arrisco a dizer que o Igor Gomes foi um dos caras que se salva dessa galera que é capaz de construir e de fazer. O Caleri por ser um brigador, mas mesmo o Caleri hoje também teve alguns lances de erros. Um deles, ou talvez o mais prominente, que ele sai num contra-ataque, ele não vê o lado esquerdo aberto, ele joga uma bola para o Nestor, que já era uma falta, depois ele pede desculpas, ele realmente não viu. Mas o Caleri sempre briga muito, o Luciano também sempre briga muito, mesmo quando faz um jogo abaixo, a gente acaba não percebendo. Na zaga ali eu não vi muitos problemas, a gente viu uma sobrecarga, muitas saídas de bola com o Léo, muitas, e com o Diego Costa também, o Arboleda não tem essa, mas o Léo principalmente hoje ficou sobrecarregado nessa função. Agora, preocupa pela situação do time e principalmente como avaliar o Rogério, né? Muita gente agora está muito crítica em relação ao Rogério Ceni e ao trabalho dele, né? Porque
a gente está descrevendo esse cenário de horror, São Paulo não conseguia produzir, e alguns jogadores questionados, por exemplo, o Patrick, que achei que fez um jogo ruim, e o Nestor, que você citou, eles ficaram quase que a partida inteira. O que justifica não ter havido uma troca? E quando teve a troca, né, quando São Paulo toma o gol, o Rogério faz ali as trocas, ele mantém o Patrick ainda e também mantém ainda o Nestor por algum tempo e tal. Eu acho que todo esse preâmbulo que você fez, ele é justificado facilmente dando play na coletiva passada do Rogério contra o América. Todas as respostas estão lá. Por que as trocas são demoradas, por que alguns jogadores não entram, quais são as preocupações, desgaste, contusão, edemas, possibilidade de cartões, jogos seguidos, tá tudo lá. Em relação ao Patrick, eu achei ele o melhor meio-campista de São Paulo hoje. Não por tantos méritos, teve alguns méritos, mas foi um dia bem abaixo dos outros, né? Principalmente do Nestor. O Igor, o máximo que ele conseguiu fazer foi girar o jogo um pouco mais rápido, mas teve dificuldade quando tentou fazer esse passe mais vertical, mas também não cometeu nenhum erro grave. O Patrick, como eu falei, ele não tem essa característica de ir para o fundo, e aí o São Paulo perde bastante, mas não adianta. O Rogério sabia, quando colocou ele por ali, que muda um pouco o estilo de jogo, e ele abre muito o corredor para o Wellington, isso é um grande mérito, o corta-luz que ele dá mostra isso, ele muito mais por dentro, o Wellington passando atrás dele sozinho, mas quando a jogada não está tão desenhada assim, né, quando o jogador não está passando sozinho nas costas, e ele precisa se associar ali, ele tem essa dificuldade porque ele não é um jogador de explosão. Achei que o primeiro tempo, obviamente, foi melhor que o segundo dele, conseguiu algumas boas recuperações de bola, conseguiu 2 boas jogadas pela esquerda, e isso sozinho fez dele o melhor meio-campista de São Paulo. Depois caiu de intensidade com todo o time. Entra aquela história de vários Patricks no mesmo jogo, né? E aí não adianta a gente também achar que vai jogar uma bola quadrada na altura do pescoço dele, que ele vai dominar que nem o Xavi dominava de chaleira, e vai ter toda a desenvoltura, e vai dar um lançamento que vai deixar alguém na cara do gol, que ninguém viu a bola, só ele viu. Esquece. Aí a gente tem que cobrar, e é um pouco do que a gente tem que falar do São Paulo também. O Rogério chama 3 alterações imediatamente após o gol. Toma o gol, ele vira pro banco e manda chamar 3 jogadores. 2 alas e o Rigoni. E é isso que o São Paulo tem para mudar o jogo, infelizmente. E aí a gente mostra as dificuldades que a gente tem e os objetivos reais do ano. O Palmeiras vai pegar o Botafogo, óbvio, em casa, tudo bem, vai fazer 4-0 no Botafogo. Eu não tô nem falando de jogos específicos, tá? Vai ter algum adversário que o Palmeiras vai perder pontos, o São Paulo vai fazer mais pontos em cima desse adversário. Não é só por isso. Mas é a diferença de elenco, e assim, vai pegar 4-0, São Paulo vem aqui, é difícil jogar, não sei, não consigo, tem o desfalque, aí eu já não tenho o mesmo desempenho, para criar uma jogada sofre, a linha do Botafogo joga avançada, a gente citou isso no pré-jogo, pega o gol do Goiás contra o Botafogo aqui, contra-ataque, velocidade, arrancada. A gente não tem ninguém, a gente tentava explorar isso com o Caleri, como a gente tentou fazer no jogo contra o Red Bull Bragantino. E aí a bola esticada para o Caleri para ele tentar sair ali no limite da linha de impedimento, porque ele precisa de cada centímetro ali de vantagem do zagueiro. Se ele sair muito atrás, o zagueiro faz a cobertura em cima dele para ver se ele consegue sair na cara do gol. Essa bola que não é um chutão, mas é uma bola mais esticada, é uma bola mais difícil de ser acertada. Muitas vezes o jogador, para fazer esse lançamento, às vezes o Nestor, quando não é um zagueiro, né? Quando é o Igor, você precisa de um pouco mais de espaço para dar tempo do Caleri se movimentar, o cara levantar a cabeça, fazer o lançamento no momento certo. É tudo muito específico, o Botafogo não deu esse espaço. Então, assim, André Anderson, Rogério fala, tecnicamente, show, precisa entregar sem a bola. Então, assim, para entregar sem a bola, e se ele não entregar sem a bola e ficar parado, vai ficar o jogo todo sem poder entrar mais do que 10 minutos. Porque se ele entrar 20, 25, 30 minutos e ficar parado o jogo todo sem a bola, num jogo tão intenso de marcação e de contra-ataque que o Botafogo estava se desenhando depois do gol, você perde a bola, acontece o quê? Você vai tomar nas costas. Então você não pode contar com esse jogador meia hora. Aí você vai contar com ele por 10 minutos, porque aí já é o momento de desespero. 10, 15 minutos, que é o momento que você já tem que arriscar todo mundo. Você vai tirar o zagueiro, vai colocar um cara de frente. É isso que tem, infelizmente. E aí você joga com o Luciano, eu não sei o que está acontecendo aqui. É isso que até eu ia comentar contigo, porque foi 44 do segundo tempo que ele colocou o André Anderson e... Mas aí tem os 7 minutos de acréscimo ali e tal. Mas assim, preocupa, porque, de novo, a gente cansou de falar que o São Paulo, quem tem pouca bala na agulha, que a gente fala ali, né, para colocar na arma, você tem que ser bom de tiro.
Se só tem uma bala, você precisa ser bom de tiro. E o São Paulo fez algumas contratações que pareciam muito promissoras, mas que agora estão se mostrando equivocadas. No último lance do jogo, a favor do São Paulo, é o Igor Vinícius com Igor Gomes no meio pedindo a bola, ele toca a bola para o Rigoni marcado. Qual é a chance? O Rigoni desmarcado pouco produz. Marcado, o jogador do Botafogo engoliu ele. Aí eu ia falar isso. O Rigoni entrou, a pouca jogada que ele fez ali foi quase que uma tabela com o Caleri, que quase que o Caleri toma a bola dele e dá aquele chute rente à trave. Foi talvez a única oportunidade real do São Paulo no segundo tempo, com quase 30 do segundo tempo, e o chute do Wellington foi a jogada do primeiro tempo. O Rigoni, o que acontece? Bom, você falou que você não ia mais falar do Rigoni, mas hoje ele entrou nessa tentativa de fazer alguma coisa, mas, de novo, é muito difícil para o Rogério olhar para o banco e ver um Rigoni, né? Ele entra porque é o que tem. De novo, é o que tem. No Palmeiras ele não entraria. E ele é tecnicamente melhor que alguns jogadores do Palmeiras, só que vários outros estariam na frente dele, porque ele, não sei, não tá afim, não sei, não consigo entender. Então, de novo, eu não vou falar do Rigoni, porque preciso falar de jogadores que pelo menos querem entregar alguma coisa. Sim, mas é importante falar só porque ele entrou, porque não, assim, tudo novo, isso cai na conta do Rogério. Gabriel, a galera tá... legal, então querendo... dá play, não precisa me ouvir. Se a gente quer entender a cabeça do Rogério, o Rogério respondeu isso há 3 dias, 4 dias. Vai lá na coletiva do Rogério, ele fala, defensivamente eu até gostei da partida do Rigoni, e a gente comentou, até comentei na arquibancada lá com o Mozart e o Igor, eu falei, olha só o Rigoni voltando até a linha de fundo para marcar, realmente, em 2 ou 3 lances contra o América, ele ajudou defensivamente, jogando aberto ali, legal. Isso ele de fato fez. Agora, o Rogério fala, ofensivamente, não, tem muito que melhorar, não estou satisfeito. Não dá. Há quanto tempo qualquer pessoa não está satisfeito com o mínimo que produz oficialmente o Rigoni? A gente passou a tratar o Rigoni várias vezes como café com leite, como uma criança jogando com adultos, que você não espera nada. Às vezes a criança chuta a bola, vira um passe, que, sei lá, vira um lance de gol, ou vira um lance de perigo, a gente fala, pô, você viu? A criança chutou a bola. E é o Rigoni, cara. É um cara que tem capacidade técnica para ser titular desse time, para ser uma dupla do Caleri, para jogar aberto, para entrar num jogo e ser decisivo numa mudança, para botar fogo no jogo, para dar opção pro técnico, para fazer tudo. E ele não consegue fazer nada. Aí ele domina uma bola às vezes. Ele dominou, você viu? Ele dominou aquela bola. Pô, contra o Avaí, ele fez um cruzamento. Ele fez um cruzamento, tá brincando comigo? O cara jogou 30 minutos pra fazer um cruzamento. O jogador com a qualidade dele. Um dos gols que ele fez foi com desvio, né? E aí, olha, gol do Rigoni. Né? Assim, não existe, cara. Assim, não existe. Então, assim, não dá pra você contar com o Rigoni. Então, infelizmente, é isso. Então, por que bota? Porque é isso que tem. Quem são os homens de frente? O Rogério olha pro banco, é ele, eu coloco o Juan, ou que não sabe jogar aberto, ou eu coloco o Éder, que também não é de ficar aberto, né? Ele não consegue esperar ali a bola aberta, ele é um jogador de muita movimentação, que vai, às vezes, se aproximar, assim, vai cair pelos 2 lados. Ele tem ele, então vem você. E o Rogério coloca ele, acende uma vela e reza para ver se ele consegue fazer uma jogada, dar uma batida de bola, acertar um cruzamento. Esse lance aí que a gente brincou da criança, o Rogério coloca ele por 30, 40, 20 minutos, todo jogo é uma quantidade de minutos, rezando para que ele tenha uma bola. Porque há um ano, quase que literalmente um ano, a gente não pode esperar mais do que uma bola do Rigoni. Uma bola por jogo. Seja quando ele jogava 90 minutos, quando ele jogava 45, 60, 30, ele não consegue. Então, cara, eu desisti de achar que é uma má fase, porque sabe como a gente identificou que o Rigoni ia entrar em campo? Eu contei isso lá no UOL. O Rogério toma o gol, ele vira pro banco e manda chamar alguém lá no banco. Aí ele chama, vem 2 caras correndo, no pique, um do lado do outro, e vem um terceiro arrastando o pezinho. Não sei o que, quem que é o terceiro ali? A gente, bom, o jeito que tá andando ali deve ser o Rigoni, né? Tá 10 metros atrás dos outros 2, o São Paulo tomou um gol, ele vai entrar, tá arrastando o pé, deve ser o Rigoni. O cara tira o colete e vira número 7 nas costas, tá bom, é o Rigoni. Então é isso, cara. O cara virou um símbolo do não tô nem aí, do não tenho intensidade, do não vou competir, do tenho pouco a entregar e não pareço estar me importando muito com isso. O Igor Vinícius o passo para ele, mas o domínio dele ali no meio de jogo, está na área do adversário, o adversário inteiro na área. Você não sabe que vai vir um cara babando em cima de você? Ele domina a bola, tá olhando para cima, o cara tá na bola dele como se fosse a bola de uma criança. Então, assim, infelizmente esse vídeo já durou muito mais tempo de Rigoni do que deveria. Não dá mais pra gente falar do Rigoni. A gente deixa pra falar do Rigoni quando ele oferecer alguma coisa.
Querem saber do Rigoni, o Rogério tem falado dele nas coletivas, falou especificamente contra o América, tem que melhorar. Enquanto não melhorar, é esse jogador aí que muita gente torce o nariz pro Marcos Guilherme, com razão, porque há 2 anos e meio é um jogador que está em queda técnica, mas só um dos dois tem alguma coisa para oferecer pro São Paulo. Pelo menos um deles vai correr, um deles vai fazer o que o técnico pedir, um deles vai se matar pelo adversário, um deles vai pelo companheiro, um deles vai correr pelo companheiro, contra o adversário. Então, assim, só um deles vai fazer isso. Então, assim, eu prefiro o Marcos Guilherme correndo que nem um maluco, correndo certo, né? Porque isso, pelo menos, ele tem a parte tática, a parte da entrega, do que mesmo o Rigoni. em uma fase, do que o Rigoni, com muito mais habilidade. Uma fase você contorna, o que não dá é o cara não querer. Aí não querer é difícil. Ele recebeu uma bola ali para finalizar, o chute dele é ridículo. É absolutamente ridículo, assim, da entrada. É importante isso falar, porque como você faz as análises táticas, e para quem está assistindo, eu não quero eximir o Rogério de todas as críticas. Tem muita coisa para se criticar do Rogério, normal. Como muita gente ele vai errar, como o Abel pode errar, só que o Abel erra num universo em que ele está muito à frente dos adversários e com muito mais tempo de trabalho e podendo escolher as peças no mercado que ele quer, contra um Rogério que escolheu 6 peças ali, olha, esse dá, esse talvez dê, esse daqui, o que você acha? É o que dá para a gente trazer, traz. É muito diferente essa realidade. Ah, mas você está falando isso do Rogério? Não vale só para o Rogério, valia para os antecessores dele. E se vocês pegarem aqui o trabalho do canal, a gente defende muito o trabalho de técnicos aqui, porque a gente entende a realidade do São Paulo. O São Paulo não é uma camisa que o Tele Santana comanda do além. Não é. Infelizmente, não é. Quem dera a gente tivesse ali um xamã, um líder espiritual ali, o Tele dando conselho. Não é isso. E não tem jogadores com qualidade e nem tem condições de escolher. E nós temos uma diretoria muito ruim, que está, assim, propagando um trabalho da diretoria anterior, que era muito ruim, da diretoria antecessora, que era muito ruim, com as mesmas peças. Agora a gente tem aí um diretor de futebol que nem poderia estar no cargo, que se orgulha de ter conquistado um campeonato paulista, gastado uma nota, contratado 9 jogadores, que mais da metade desses foram embora, que o São Paulo pagando o salário deles. Então, essa é a realidade de São Paulo. São Paulo paga salário para jogador que não está no clube. O São Paulo contrata um jogador como o Rigoni, que provavelmente não tem como o São Paulo se desfazer de jogador, porque ele tem 29 anos. E a gente já tinha ali um histórico. Muita gente falando, olha, muita gente odeia esse jogador, então ainda aí, olha lá. Aí ele fez aquele mês mágico. Não é o caso do Caleri. O Caleri foi um acerto. Mas o Caleri sozinho não resolve. O Éder pode ser esforçado, mas não vai resolver. Por quê? Porque nós trouxemos um técnico muito diferente do antecessor e esse técnico vai precisar de muitas peças. E para piorar, nós temos contusões. E, de novo, eu nem vou entrar de novo nessa questão, mas se você não acerta as coisas dentro do clube, as lesões vão ser mais comuns. Não iguais à da temporada passada, que o São Paulo foi imbecil na preparação, idiota, mas a gente precisa de estrutura, e estrutura não parece ser uma prioridade de São Paulo. O que parece ser uma prioridade é um monte de conselheiro querendo aparecer. No mais, Gabriel, da galera que entrou, quem que você achou? Tá. Para segunda e quinta-feira, eu acho que a gente vai ver uma mudança, se não de peças, se não de jogadores, de escalação, porque, né, como a gente falou, as opções são bem curtas. Você pode, às vezes, troca os alas e é o que tem, porque, né, o Colorado voltou a sentir, o Rogério já tinha falado na última coletiva também que jogou só 15 minutos porque era o que aguentava e já terminou cansado. Então, você tem ali de máximo de volantes, se o Gabriel não sentiu nada, a gente vai saber daqui a pouco. Você vai ter o Pablo Maia e ele, se não só o Pablo Maia. Os meio-campistas, você vai ter o Igor, o Nestor e o Patrick. Quem você tem? Dupla de ataque, você tem Caleri, Luciano e Éder, você vai escolher 2. Então, assim, se não vai mudar tanto as peças, você vai conseguir, talvez, ver um São Paulo um pouco mais intenso. Hoje, o São Paulo não marcou tanto em cima. O São Paulo não tentou roubar a bola rápido, como costuma fazer. Fazia pequenas pressões, mas não era aquele negócio, às vezes, sufocante, como fez contra o Ceará no primeiro tempo, como fez contra o Curitiba muito bem. Isso não aconteceu hoje. Talvez poupando,
energia. São Paulo topou uma estratégia diferente, vamos esperar o Botafogo um pouco mais, a gente tenta ganhar o jogo na construção e não só na recuperação, porque na segunda-feira e na quinta-feira a gente vai precisar de uma força muito grande, de uma competitividade muito grande. E aí talvez seja na quinta-feira, na segunda-feira e na quinta-feira, um time muito mais agressivo sem a bola. Eu não coloco minha mão no fogo, mas aí de novo, é da minha cabeça, tá? Que o Caleri joga os 2 jogos, por exemplo, eu acho que talvez ele seja poupado na segunda-feira, não acho que seja poupado na quinta. Se jogou na segunda, eu acho que ele vai jogar na quinta de qualquer maneira, né? Me parece claro que o jogo da quinta é um pouquinho mais importante, para o São Paulo até, porque se fosse o jogo do Sul-Americana, eu até diria que talvez o Caleri fosse poupado na quinta-feira. Como não a gente talvez esteja falando aí de um Caleri poupado na segunda-feira. Por quê? Por desgaste. O Diego não jogou contra o América porque estava acusando um edema ali, né, no jogador que poderia virar contusão. O Rogério explicou isso na última coletiva. De novo, assistam sempre as coletivas do Rogério, que em termos de conteúdo estão excepcionais, quase todas. São muito boas, muito bem explicadas, muito didáticas, muito claras, muito justas. Tá, quando não joga bem, eu duvido que ele vai falar que hoje o São Paulo fez um bom jogo, eu duvido que ele vai falar que está satisfeito com esse desempenho de agora. Então, talvez a gente veja o São Paulo um pouco mais agressivo, com uma postura diferente. E aí quando a gente vai virar e falar, por que não joga assim nos outros jogos? Talvez porque não dê, né? Se o São Paulo tivesse talvez um elenco com muito mais opções, em que você conseguisse trocar 5, 6 peças e manter o mesmo ritmo, e talvez você conseguisse, se todos estivessem à disposição, se você tivesse Sara, Alisson, Nicão, só aí já estou falando de 3 jogadores do meio para frente. Se você tivesse Colorado, se tivesse um Luan bem, se você tivesse todos esses jogadores, eu ainda estou esquecendo um pessoal aí, o próprio Caio, às vezes para dar rotagem, ganhar uma sequência, entrar no segundo tempo, ganhar uma confiança, enfim, se você tivesse esses jogadores todos, Diego 100%, Léo 100%, também o Rogério disse que ambos estão no limite físico. Se eu tivesse esses jogadores, talvez você conseguisse, de um jogo para o outro, trocar, manter uma intensidade maior. Hoje o Alisson fez muita falta. Esse movimento que eu citei, que o Patrick não tem característica, o Alisson tem bastante. Então o Alisson teria sido importante. Pega o gol, vamos pegar o gol do Wellington contra o Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista. Um cruzamento, a bola passa na boca do gol, sobra lá do outro lado. Repara o Alisson, que estava lá na boca do gol para tentar fazer o gol, voltando e disparando na linha de fundo, arrastando o marcador, para que depois o Pablo Maia conseguisse soltar para o Wellington, e o Wellington recebesse, o próprio Pablo depois passa puxando outra marcação, e o Wellington acertasse um chutaço. Essa é a importância de movimentação, de abrir espaço, de dar opção para receber. Se alguém me acompanhou, sobrou espaço para o meio, acho o Nestor hoje esteve posicionado, teve bola que não recebeu. Quando recebeu não foi bem, mas teve bola ali na entrada da área que ele poderia ter recebido muito mais vezes. Então tudo isso pesa. Marcar pressão hoje pesa. Botafogo hoje conseguiu sair com um pouco mais de tranquilidade. Botafogo dominou o meio de campo. Teve lance que o Botafogo dominava a bola, o próprio Patrick de Paula escolhia o lance e a gente desesperado pressiona o cara, vai esperar o cara decidir, vai esperar alguém se movimentar para decidir. Não tinha pressão. Não dá. Sim. Não dá. O Nicão não está disponível, é o nosso 10. Aliás, eu ia te perguntar, o que aconteceu no gol? Só para eu falar No gol é uma série de erros. Assim, primeiro que o São Paulo nunca vai fazer esse gol. O São Paulo não tem contra-ataque. Só se a bola cair no pé do Wellington, do Igor Vinícius. E aí eles puxam contra-ataque ali em velocidade para outros 3, 4 jogadores acompanharem o tempo todo a jogar em velocidade. O São Paulo não vai fazer esse gol. E aí o Nestor cabeceia ali para o meio, São Paulo voltando sem brigar pela segunda bola, né? Volta e ninguém consegue tomar a frente do jogador ali. O Botafogo estava na frente em vantagem no lance. Depois, um erro de não tirar a bola ali da frente, tem um bate-rebate ali que ninguém consegue estourar a bola. O Rafinha também, eu acho que ele vai com medo de fazer o pênalti, porque era uma bola muito dividida. Se o jogador do Botafogo dá um toquinho, ele pegaria no pé do cara. Aí ele vai com o pé menos forte ali na bola, só para tirar a bola daquele jogador mesmo. Sobra a bola por dentro, São Paulo fica parado, ninguém dá o bote no jogador, um fica olhando, o Nestor toma um drible, finalização. Para mim o Jandrei não tem o que fazer, era uma bola muito rápida, era muito na frente dele, é muito fácil você olhar e falar, se ele fica parado ele pega, legal. Então o pênalti no meio também, se o goleiro ficar parado ele pega, legal, então vamos todo mundo ficar parado no pênalti. Não é assim que funciona, ali o jogador chuta praticamente na marca do pênalti, se ele fica parado esperando, qualquer bola que fuja o mínimo ali do raio de ação dele, ele não pega, ele tentou arriscar indo para um lado, o jogador bateu alto do outro lado. Para mim, eu não condeno o goleiro. Se essa finalização vem mais de longe, se essa finalização não fosse tão
próxima ao goleiro, eu entenderia. Aí você espera e tudo bem. Na cara dele ali, com ele já adiantado para fechar o ângulo, uma bola em um lance bem rápido, eu não condeno de jeito nenhum o goleiro, um lance praticamente não, era um lance cara a cara. Então, Você acha que essa alguém série foi de mal no lance do gol? Assim, o Nestor errou, o Rafinha errou, o Diego errou em não dar um bote, o Nestor depois, acho que ele que tira e ele que toma o drible. Então, assim, vários jogadores erraram. São Paulo, a bola ficou viva o tempo inteiro dentro da área de São Paulo. E numa recomposição, ninguém chegou a disputar a segunda bola. O Botafogo foi ficando com a bola. Inversão de jogo, tiramos. Segunda bola do Botafogo. Bola na entrada da área, tiramos. Bola sobe pro Botafogo. O jogador domina a bola, Rafinha tira. Bola sobe pro Botafogo. O cara dá o drible, não chega ninguém para disputar a bola. Aí vai ficando cada vez mais difícil. Aí não tem como evitar o gol também. Tem que torcer pro cara errar o chute. E aí, assim, os últimos pontos a gente teve para mim, um pênalti muito claro no Caleri, tá? Não é, o Caleri, ele foi lá, aliás, eu vou falar para você o que a televisão falou, mas o Caleri também procurou contato, como se procurar contato fosse ele não pode dar um passo na frente do jogador. Exato. O jogador tá indo nessa direção, não chega perto. Tá bom. Exatamente. Futebol é esporte de contato, ele foi procurar contato, o cara foi pênalti claríssimo, o mesmo árbitro, tudo bem que ele não viu, que não marcou o jogo de vôlei no jogo do Corinthians lá, ficou lá, o cara fazendo brincadeira de toque com a bola, manchete, escambau. Tudo bem. Então, dito isso, não que ninguém está aqui chorando por um lance, mas é um lance bizarro, medonho, que o VAR não tenha chamado, porque é pênalti, claro, o cara empurra o cara na área, acabou. E o Caleri foi ali fazer a parte dele, acho até que o São Paulo podia ser mais imagina se o São Paulo tivesse tomado um gol irregular do América no domingo passado. São Paulo jogou para ganhar no domingo passado? Não. Mas imagina se toma um gol irregular do América. A gente estaria falando, são coisas excludentes? Tem que tomar gol irregular mesmo, não jogou nada. Ou se o São Paulo tivesse tido um pênalti, lance do Patrick, a bola tá chegando na cabeça do Patrick, o cara dá um soco na bola, tira a bola do Patrick e empurra a bola para dentro do gol. Aí o São Paulo empata ou perde o jogo. A gente estaria falando, também não jogou nada, não dá para ficar reclamando de pé. Cara, assim, são coisas diferentes. O São Paulo fazer hoje uma partida muito ruim, não tira que no primeiro tempo teve um pênalti bem claro pro São Paulo, não marcado. E é mais um jogo que o São Paulo é prejudicado. Já teve lance de pênalti contra o Ceará, já teve lance de pênalti contra quem foi? Contra o Corinthians, já teve lance de pênalti hoje, lance contra o jogo contra o Ceará. A linha é sempre muito ajustada, ali, né, é muito impressionante, então tá tudo bem. E o lance contra o Santos, que o São Paulo tá certo, o São Paulo está certo. O Santos faz um escândalo e se discute muito, e muita discussão em televisão e tudo mais, não, mas veja bem, o lateral, vamos mostrar para outra câmera, qual a sua opinião? Tem opinião, lance objetivo, lateral do São Paulo, e o pênalti é pênalti. E aí no lance do Cuiabá, que não foi pênalti do São Paulo, o Cuiabá faz escândalo, todo mundo faz escândalo, discute que não foi pênalti, ninguém discute que assim que a bola saísse, seria checado um lance de mão na bola relativamente parecido com o pênalti do Santos, que é um escândalo, e ninguém tava falando desse outro pênalti, só fala do pênalti pro São Paulo que não foi. Então, assim, cara, a gente não faz barulho, e eu já falei várias vezes, o futebol brasileiro é na base do barulho, enquanto nada mudar, e ou você faz barulho ou você vai ficar para trás. Então, São Paulo opta, mais uma vez, desde nem lembro quando, anos e anos, o São Paulo opta por ficar em silêncio, por esperar ser assaltado 28 vezes, na 28ª, vem um diretor e fala, não estamos satisfeitos, não foi legal, e fica por isso mesmo, entendeu? Então, é uma questão... E por último, assim, para encerrar, assim, eu peguei um tweet do Vitor Bini logo depois do jogo, que ele coloca o seguinte, e acho que resume um pouco o que a gente falou aqui no vídeo, não intencionalmente, porque eu peguei agora, acho que o Ceni fez o possível, palavra do Bini. O atleta capaz pouco compete, o treinador cobra ser intenso. Até usaria outro, mas é o elenco atual. Há quem atrase em treino, fale e atue sob elogios. Tudo isso é nada, se olhar a política do clube. O coletivo está razoável, ele vem aquele passo. Eu acho que resume muito o que a gente falou aqui. E, de novo, são 30 e poucos minutos resumidos em um tweet, exatamente isso. Exato. Então, assim, não estamos aqui inocentando, porque não é nosso papel. Nós temos compromisso com os fatos. Só que os fatos não são aqueles que a gente gosta. Às vezes a gente cria na nossa cabeça, porque temos a paixão do torcedor, um inimigo. O culpado é ele, o culpado... Aqui a gente não aponta culpados. A gente coloca todo o contexto e o que aconteceu dentro de campo. Tem muita circunstância que define, tem muitos lances como esse do pênalti que a gente fala aqui, que definem, e também tem muita coisa, mas muita coisa mesmo, que se define aí na paixão que molda a percepção das pessoas.
de novo, nosso compromisso é com os fatos. Acho que a gente conseguiu resumir bem o jogo. A gente tem mais desafios pela frente, mas sexta-feira estaremos no Morumbi para o evento lá de comemoração da Libertadores, porque faz parte da história do São Paulo, ainda que preocupados como estaremos para o jogo de segunda e para o jogo de quinta. Gabriel, tem um bom retorno aí, qualquer coisa me chama. Um abração para todo mundo e vamos, São Paulo. Vamos, São